Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mosaicos e Miscelâneas. Meu nome é Daniela e hoje nós vamos dar continuidade à leitura da saga Harry Potter com a Ordem da Fênix. Estamos no capítulo 23. Então vamos lá, uma boa leitura pra gente. Natal na enfermaria fechada. Era por isso que Dumbledore não queria mais olhar Harry nos olhos? Será que esperava ver Voldemort olhando através deles, receoso talvez que o verde vivo de repente pudesse virar vermelho, com pupilas estreitas e verticais como as de um gato? Harry se lembrava de como o rosto ofídico de Voldemort uma vez irrompera da nuca do professor Quirrell e passara os dedos pela própria cabeça, e se perguntava agora como seria se Voldemort irrompesse do seu crânio. Sentiu-se sujo, contaminado como se fosse portador de um vírus letal, indigno de se sentar na viagem de volta ao lado de gente inocente e limpa, cujos corpos e mentes estavam maculados por Voldemort. Ele não apenas vira a cobra, ele fora a cobra. Sabia disso agora. Ocorreu-lhe então um pensamento, uma lembrança que emergira em sua mente e que fazia suas entranhas se contorcerem como cobras. Que é que ele queria, além de seguidores? Uma coisa que só poderia obter escondido, como uma arma, algo que não possuía da última vez. Eu sou a arma, pensou Harry. Era como se estivessem injetando veneno em suas veias, enregelando-o, fazendo-o suar no balanço do trem ao atravessar o túnel escuro. Sou eu que Voldemort está tentando usar. É por isso que existem guardas à minha volta aonde vou. Não é para me proteger. Era para proteger outras pessoas. Só que não está funcionando. Não pode pôr gente me guardando o tempo todo em Hogwarts. Eu ataquei o Sr. Weasley ontem à noite. Fui eu. Voldemort me levou a fazer isso e pode estar dentro de mim nesse instante, escutando meus pensamentos. Você está bem, Harry, querido? Cochichou a Sra. Weasley, inclinando-se por cima de Gina para falar com ele, enquanto o trem sacudia túnel afora. Você não está me parecendo muito bem. Está enjoado? Todos olharam para ele. Harry balançou a cabeça violentamente e ergueu a cabeça para ler um anúncio de seguro de casas. Harry, querido, você tem certeza que está bem? A Sra. Weasley repetiu a pergunta preocupada, quando contornavam a relva mal cuidada no centro do largo Grimmauld. Você está ficando cada vez mais pálido. Tem certeza de que dormiu hoje de manhã? Suba logo para o seu quarto e durma umas 2 horas antes do jantar, está bem? Ele concordou com a cabeça. Ali estava uma desculpa de bandeja para não conversar com ninguém, que era exatamente o que ele queria. Então, quando abriram a porta, ele passou correndo pelo porta-guarda-chuvas de perna de trasgo, subiu as escadas e entrou no quarto que dividia com Rony. Ali, começou a andar de um lado para o outro, passando pelas camas e a moldura vazia do retrato de Phineas Nigellus. Seu cérebro borbulhante de perguntas e ideias sempre mais assustadoras. Como foi que ele virara cobra? Talvez fosse um animago. Não, não podia ser. Ele saberia. Talvez Voldemort fosse um animago. Pensou Harry, isso encaixaria. E ele naturalmente se transformaria em cobra. E quando está me possuindo, então, nós dois? Mas isso ainda não explica como fui a Londres e voltei para minha cama num espaço de 5 minutos. Mas, por outro lado, Voldemort é o bruxo mais poderoso do mundo, excluindo Dumbledore. Provavelmente não seria problema para ele transportar alguém nessa velocidade. E então, com uma horrível pontada de pânico, pensou: mas isto é uma insanidade. Se Voldemort está me possuindo, e eu estou dando a ele uma visão nítida da sede da Ordem da Fênix neste momento. Ele saberá a quem pertence a Ordem da Fênix e onde Sirius está. E ouviu um monte de coisas que não deveriam ter ouvido. Tudo que Sirius me contou na noite em que cheguei.
Só havia uma coisa a fazer. Teria de abandonar o Largo Grimmauld nesse instante. Passaria o Natal em Hogwarts sem os outros, o que pelo menos os manteria sãos e salvos durante as festas. Mas não adiantaria. Ainda havia muita gente em Hogwarts para ele aleijar e ferir. E se fosse Simas, Dino ou Neville da próxima vez? Ele interrompeu a caminhada e parou, olhando para a moldura vazia de Phineas Nigellus. Uma sensação de peso estava sentada no fundo do seu estômago. Não tinha alternativa. Teria de voltar para a Rua dos Alferneiros, cortar completamente seus vínculos com os outros bruxos. Bom, se tinha de fazer isso, pensou, não adiantava continuar ali. Esforçando-se ao máximo para não pensar como os Dursley iriam reagir quando o encontrassem à porta de entrada 6 meses antes do esperado, ele se encaminhou para o seu malão, bateu a tampa e trancou a chave. Depois, automaticamente correu os olhos pelo quarto à procura de Edviges antes de lembrar que ela ficara em Hogwarts. Bom, a gaiola seria uma coisa a menos para carregar. Passou então a mão em uma extremidade da mala e já a arrastara metade do caminho até a porta, quando uma voz debochada perguntou: "Está fugindo, é?" Ele se virou. Phineas Nigellus apareceu na tela do seu quadro, apoiado na moldura, e olhava a Harry com uma expressão divertida no rosto. Não estou fugindo", respondeu Harry secamente, arrastando o malão mais alguns passos pelo quarto. "Pensei", disse Phineas Nigellus, acariciando a barba em ponta, "que para pertencer à Grifinória a pessoa precisava ser corajosa. Está me parecendo que você teria se dado melhor na minha casa. Nós da Sonserina somos corajosos sim, mas não somos burros. Por exemplo, se nos derem opção, sempre escolheremos salvar a pele." "Não é a minha pele que estou salvando", disse Harry tenso, puxando o malão por um trecho do tapete roído de traças particularmente irregular à frente da porta. "Ah, estou entendendo", disse o bruxo, ainda acariciando a barba. "Isso não é uma fuga covarde. Você está sendo nobre." Harry ignorou-o. Sua mão já estava na maçaneta quando Phineas Nigellus disse indolentemente: "Tenho um recado de Alvo Dumbledore para você." Harry se virou totalmente. "Qual é?" "Fique onde está." "Eu não me mexi", exclamou Harry, a mão ainda na maçaneta. "Então, qual é o recado?" "Eu acabei de lhe dar, bobalhão", disse Phineas Nigellus serenamente. "Dumbledore manda dizer: fique onde está." "Por quê?" perguntou Harry, ansioso, deixando cair o malão. "Por que ele quer que eu fique? Que mais ele disse?" "Só isso", respondeu Phineas, erguendo uma sobrancelha fina e negra como se achasse Harry impertinente. A irritação de Harry veio à tona como uma cobra emergindo da relva alta. Estava exausto, estava confuso além da conta, experimentara terror, alívio e novamente terror nas últimas 12 horas, e ainda assim Dumbledore não queria falar com ele. "Então é só isso?" disse em voz alta. "Fique onde está?" "Foi só o que me disseram também quando fui atacado por aqueles dementadores. Fiquei parada enquanto os adultos resolveram um problema." "Mas não vamos nos dar ao trabalho de lhe dizer nada porque o seu pequeno cérebro talvez não possa entender." "Sabe", disse Phineas Nigellus, em tom ainda mais alto do que Harry, "era exatamente por isso que eu detestava ser professor. Os jovens são tão infernalmente convencidos de que têm absoluta razão em tudo. Será que ainda não lhe ocorreu, meu pobre presunçoso empolado, que pode haver uma excelente razão para o diretor de Hogwarts não confiar a você cada pequeno detalhe dos planos dele? Você nunca parou, ao se sentir desprezado, a observar que a obediência às ordens de Dumbledore nunca o colocou em perigo? Não, como todos os jovens, você tem a certeza de que só você sente e pensa, só você reconhece o perigo, só você é bastante inteligente para perceber o que o Lorde das Trevas está planejando." "Então ele está planejando alguma coisa com relação a mim?" perguntou Harry depressa. "Foi o que eu disse?" retorquiu Phineas Nigellus, examinando indolentemente suas luvas de seda. "Agora, se me dá licença, tenho mais a fazer do que escutar as agonias de um adolescente. Um bom dia para você."
e deslizou para a borda da moldura e desapareceu de vista. Ótimo, então vá, berrou Harry para a moldura vazia, e diga ao Dumbledore que eu agradeço por nada. A tela vazia continuou silenciosa. Espumando, Harry arrastou o malão de volta aos pés da cama e se atirou de cara para baixo nas cobertas roídas de traças. De olhos fechados, seu corpo pesado e dolorido. Tinha a sensação de ter viajado quilômetros sem fim. Parecia impossível que havia menos de 24 horas Cho-Chang se aproximara dele sob o ramo de visgo. Ele estava tão cansado. Tinha medo de adormecer, mas não sabia quanto tempo resistiria ao sono. Dumbledore lhe dissera para ficar. Isso devia significar que podia dormir, mas tinha medo. E se acontecesse outra vez? E ele foi afundando nas sombras. Parecia que havia um filme em sua cabeça esperando para começar. Ele se viu andando por um corredor deserto em direção a uma porta preta e simples, passando por paredes de pedra tosca, archotes e um portal aberto para um lance de escadas de pedra que descia à esquerda. Chegou à porta fechada, mas não conseguiu abri-la. Ficou parado, olhando, desesperado para entrar. Alguma coisa que ele desejava de todo o coração estava atrás da porta. Um prêmio que superava todos os seus sonhos. Se ao menos sua cicatriz parasse de formigar, ele seria capaz de pensar com maior clareza. Harry, disse a voz de Rony muito, muito distante. Mamãe mandou dizer que o jantar está pronto, mas que guarda alguma coisa se você quiser continuar deitado. Harry abriu os olhos, mas Rony já saíra do quarto. Ele não quer ficar sozinho comigo, pensou Harry, não depois do que ouviu Moody dizer. Supunha que nenhum deles quisesse que ele continuasse ali, agora que sabiam o que havia dentro dele. Não desceria para jantar. Não iria impor sua companhia a ninguém. Virou-se para o outro lado e uns minutos depois voltou a adormecer. Acordou muito mais tarde, nas primeiras horas da manhã, suas entranhas doendo de fome, e Rony roncando na cama ao lado. Apertando os olhos para enxergar, ele viu o contorno escuro de Phineas Nigellus outra vez no quadro e lhe ocorreu que Dumbledore provavelmente mandara o bruxo para vigiá-lo, caso atacasse alguém. A sensação de estar sujo se intensificou. Quase desejou não ter obedecido a Dumbledore. Se era assim que ia ser a sua vida no Largo Grimmauld, talvez ele estivesse melhor na Rua dos Alferneiros. Todos os outros passaram a manhã seguinte pendurando decorações de Natal. Harry não lembrava de jamais ter visto Sirius tão bem-humorado. Estava até cantando músicas natalinas, aparentemente satisfeito porque iria ter companhia para o Natal. Harry ouvia a voz do padrinho ecoando através do soalho na fria sala de visitas onde se sentara sozinho, observando pelas janelas o céu empalidecer cada vez mais, ameaçando nevar, sentindo o tempo todo um prazer selvagem de estar dando aos outros a oportunidade de continuarem a falar dele, como deviam estar fazendo. Quando ouviu a Sra. Weasley chamar seu nome baixinho ao pé da escada, por volta da hora do almoço, ele se retirou para mais longe no andar de cima e ignorou o seu chamado. Por volta das 6 horas, a campainha tocou e a Sra. Black recomeçou a gritar. Supondo que Mundungo ou outro membro da ordem estivesse à porta, Harry simplesmente se acomodou mais confortavelmente contra a parede do quarto de Bicuço, onde se escondera, tentando não ligar para a fome que sentia enquanto dava ratos mortos ao hipogrifo. Levou um certo susto quando alguém bateu com força na porta alguns minutos depois. Sei que você está aí, ouviu a voz de Hermione. Quer fazer o favor de sair? Quero falar com você. O que é que você está fazendo aqui? Perguntou Harry, abrindo a porta enquanto Bicuço recomeçava a arranhar o chão coberto de palha, à procura de pedacinhos de rato que pudesse ter deixado cair. Pensei que estivesse esquiando com seus pais. Bom, para dizer a verdade, esquiar não é bem a minha praia, respondeu Hermione. Então vim passar o Natal aqui. Havia neve em seus cabelos e o seu rosto estava corado de frio. Mas não conte ao Rony. Eu disse que esquiar era muito bom porque ele ficou rindo muito. Meus pais estão um pouco desapontados, mas eu falei que todos os alunos que estão levando os exames a sério ficaram em Hogwarts para estudar.
Eles querem que eu me dê bem, vão compreender. Em todo caso, disse com energia, vamos para o seu quarto. A mãe de Rony acendeu a lareira de lá e mandou sanduíches. Harry acompanhou-a de volta ao segundo andar. Quando entrou no quarto, ficou muito surpreso de ver Rony e Gina à sua espera, sentados na cama de Rony. Vim no noite-bus andante, disse Hermione despreocupada, tirando o casaco antes que Harry tivesse tempo de falar. Dumbledore me contou o que aconteceu ontem de manhã, mas precisei esperar o encerramento oficial do trimestre para viajar. A Umbridge está lívida de raiva porque vocês desapareceram bem debaixo do nariz dela. Embora Dumbledore tenha lhe explicado que o Sr. Weasley estava no Santimungus e deu a todos vocês permissão para visitá-lo. Então, ela se sentou ao lado de Gina e as duas e Rony olharam para Harry. Como é que você está se sentindo? Perguntou Hermione. Ótimo, disse Harry, rígido. Ai, não mente, Harry, disse ela com impaciência. Rony e Gina contaram que você está se escondendo de todo mundo desde que voltaram do hospital. Disseram, foi? Comentou Harry olhando feio para Rony e Gina. Rony olhou para os pés, mas Gina continuou impassível. E está mesmo, e não quer olhar para nenhum de nós. Vocês é que não querem olhar para mim, respondeu Harry, zangado. Quem sabe vocês estão se revezando para olhar, e por isso se desconcentram, arriscou Hermione, os cantos da boca tremendo. Muito engraçado, retorquiu Harry, virando as costas. Ah, pare de se sentir incompreendido, disse Hermione com rispidez. Olha, os outros me contaram que você ouviu ontem à noite com as orelhas extensíveis. É? Rosnou Harry, as mãos enfiadas nos bolsos, olhando a neve cair em densos flocos lá fora. Todos ficaram falando de mim, é? Muito bem, estou me acostumando. Nós queríamos falar com você, disse Gina, mas você ficou se escondendo desde que voltamos. Eu não queria que ninguém falasse comigo, respondeu Harry, sentindo-se cada vez mais exasperado. Pois foi burrice sua, disse Gina zangada, uma vez que não conhece ninguém que tenha sido possuído por você sabe quem além de mim, e eu posso lhe dizer como é que a pessoa se sente. Harry ficou muito quieto quando o impacto dessas palavras o atingiu. Então, girou nos calcanhares para encarar Gina. Eu me esqueci. Sorte sua, disse Gina calmamente. Me desculpe, pediu ele, e estava sendo sincero. Então você acha que eu não estou possuído? Bom, você consegue se lembrar de tudo que faz? Você tem longos períodos de ausência em que não é capaz de dizer o que andou fazendo? Harry tentou lembrar. Não. Então, você sabe quem nunca possuiu você, disse Gina com simplicidade. Quando ele fez isso comigo, eu não conseguia me lembrar onde tinha estado durante horas. Dava por mim em algum lugar e não sabia como tinha ido parar lá. Harry nem ousava acreditar. Sentiu diminuir o peso em seu peito independentemente de sua vontade. Mas o sonho que eu tive sobre seu pai e a cobra... Harry, você já teve esses sonhos antes, disse Hermione. Você teve visões do que Voldemort estava tramando no ano passado. Essa foi diferente, contestou ele balançando a cabeça. Eu estava dentro daquela cobra. Era como se eu fosse a cobra. E se Voldemort tivesse me transportado para Londres? Um dia, disse Hermione muito exasperada, você vai ler Hogwarts uma história e talvez se lembre de que não é possível aparatar nem desaparatar na escola. Nem mesmo Voldemort poderia fazer você sair voando do seu dormitório, Harry. Você não saiu de sua cama, cara, disse Rony. Eu vi você se debatendo no sono pelo menos uns minutos antes de conseguirmos acordá-lo. Harry recomeçou a andar de um lado para o outro do quarto, refletindo. O que estavam lhe dizendo não consolava apenas. Fazia sentido. Sem pensar, ele tirou um sanduíche do prato em cima da cama e estufou-o vorazmente na boca. Então eu não sou uma arma, pensou Harry. Seu peito inchou de felicidade e alívio e ele teve vontade de fazer coro a Sirius quando o ouviu passar pela porta do quarto em direção ao de Bicuço, cantando Deus lhes dê a paz, alegres hipogrifos, a plenos pulmões. Como é que ele poderia ter sonhado em voltar à Rua dos Alferneiros para passar o Natal? O prazer de Sirius em ter de novo a casa cheia e principalmente em ter Harry de volta foi contagioso. Deixara de ser o anfitrião carrancudo do verão.
Agora parecia resolvido que todos deviam se alegrar tanto quanto ele, se não mais do que teriam se alegrado em Hogwarts, enquanto trabalhava sem descanso nos preparativos para o dia de Natal, limpando e decorando a casa com a ajuda dos garotos, de modo que, quando finalmente todos foram se deitar na véspera do Natal, a casa estava quase irreconhecível. Os lustres oxidados não tinham mais teias de aranha, mas guirlandas de azevinho e serpentinas douradas e prateadas. Neve mágica brilhava em montes sobre os tapetes gastos. Uma grande árvore de Natal, obtida por Mundungo e decorada com fadinhas vivas, ocultava a árvore genealógica da família de Sirius, e até as cabeças empalhadas de elfos na parede do corredor usavam gorros e barbas de Papai Noel. Harry acordou na manhã de Natal e encontrou uma pilha de presentes ao pé da cama. Rony já estava abrindo a segunda metade de uma pilha bem maior. Boa safra esse ano, informou a Harry, através de uma nuvem de papel. Obrigado pela bússola para vassouras. É excelente. Melhor que o presente da Hermione. Ela me deu uma agenda para anotar deveres. Harry procurou entre os seus presentes e encontrou um com a caligrafia de Hermione. A amiga lhe dera também um livro que parecia um diário, exceto que todas as vezes que ele abria uma página, ouvia coisas do tipo: faça hoje ou pague o preço. Sirius e Lupin haviam presenteado Harry com uma coleção de excelentes livros, A Magia Defensiva na Prática e seu uso contra as artes das trevas, contendo esplêndidas e comoventes ilustrações coloridas de todas as contra-azarações e feitiços descritos. Harry folheou o primeiro volume curioso. Dava para ver que seria extremamente útil nos seus planos para a AD. Hagrid lhe mandara uma carteira de pele marrom que tinha presas, que ele supunha fosse um feitiço anti-ladrão, mas que infelizmente o impediu de usá-la para guardar dinheiro sem perder os dedos. O presente de Tonks foi um pequeno modelo de Firebolt, que ele fez voar pelo quarto, desejando ainda ter a sua versão em tamanho natural. Rony lhe dera uma enorme caixa de feijõezinhos de todos os sabores, e o Sr. e a Sra. Weasley o costumeiro suéter tricotado à mão e algumas tortas de frutas secas e especiarias. E Dobby, um quadro realmente horrendo que Harry suspeitava ter sido pintado pelo próprio elfo. Acabara de virá-lo para ver se ficava melhor de cabeça para baixo quando ouviram um craque, e Fred e George aparataram aos pés de sua cama. Feliz Natal, desejou-lhe George. Não desça agora. Por que não? Perguntou Rony. Mamãe está chorando outra vez, comentou Fred, pesaroso. Percy devolveu o pullover de Natal. Sem nenhum bilhete, acrescentou George. Não perguntou como vai o papai, nem o visitou, nem nada. Tentamos consolá-la, disse Fred, contornando a cama para espiar o quadro de Harry. Eu disse a ela que Percy não passava de um monte de bosta de rato metido à besta. Não adiantou, comentou George, se servindo de um sapo de chocolate. Então, Lupin nos substituiu. Acho que é melhor deixar que ele a console antes de descermos para o café. Afinal, o que é que isso pretende retratar? Perguntou Fred, apertando os olhos para entender o quadro de Dobby. Parece um gibão com 2 olhos negros. É o Harry, exclamou George, apontando para as costas do quadro. É o que diz aqui. Está bem parecido, comentou Fred, rindo. Harry atirou nele a nova agenda de deveres. Ela bateu na parede oposta e caiu no chão, dizendo alegremente: se você pôr os pingos nos is e cortar os t's, então pode fazer o que quiser. Eles se levantaram e se vestiram. Ouviram os vários moradores da casa desejando Feliz Natal uns aos outros. Na descida, encontraram Hermione. Obrigada pelo livro, Harry, disse ela feliz. Há séculos eu andava querendo essa nova teoria da numerologia. E aquele perfume é realmente diferente, Rony. Nem por isso, disse Rony. Para quem é esse aí? Perguntou, indicando a cabeça com o presente muito bem embrulhado que Hermione carregava. Monstro, disse ela, animada. É melhor não ser roupa, preveniu a Rony. Você lembra o que o Sirius disse? O monstro sabe demais, não pode ser libertado. Não é roupa, respondeu Hermione. Embora se eu pudesse, certamente lhe daria outra coisa para usar em vez daquele trapo imundo. Não, é uma colcha de retalhos. Achei que poderia alegrar o quarto dele. Que quarto? Perguntou Harry, baixando a voz para cochichar, pois estavam passando pelo retrato da mãe de Sirius.
Bom, o Sirius diz que não é bem um quarto, é mais uma toca, explicou Hermione. Pelo que sei, ele dorme embaixo do aquecedor naquele armário junto à cozinha. A senhora Weasley era a única pessoa no porão quando eles chegaram. Estava parada ao lado do fogão e parecia ter tido uma forte gripe quando lhes desejou Feliz Natal, e todos desviaram o olhar. Ah, então esse é o quarto do monstro, disse Rony, indo até uma porta encardida no canto oposto da despensa. Harry nunca vira a porta aberta. É, disse Hermione, agora um pouco nervosa. Acho que é melhor batermos. Rony bateu na porta com os nós dos dedos, mas não houve resposta. Deve andar bisbilhotando lá em cima, disse ele, e sem a maior hesitação, escancarou a porta. Ihá! Harry espiou para dentro. A maior parte do armário estava ocupada por um enorme aquecedor antigo, mas no espacinho embaixo da tubulação, Monstro arrumara para ele um lugar que se assemelhava a um ninho. Um emaranhado de trapos variados e cobertores velhos mal cheirosos em que Monstro se aconchegava para dormir toda a noite. Aqui e ali, entre as roupas, havia pão dormido e farelos embolorados de queijo. Em um canto, brilhavam pequenos objetos e moedas que Harry imaginava que o elfo tivesse salvo, como uma pega do expurgo que Sirius estava fazendo na casa, e também conseguira salvar as fotografias de família que Sirius jogara fora durante o verão. Os vidros podiam estar partidos, mas as pessoas em preto e branco olhavam-no com arrogância, inclusive. Ele sentiu um solavanco no estômago. A mulher de cabelos negros e pálpebras caídas, a cujo julgamento ele assistira na penseira de Dumbledore, Bellatrix Lestrange. Pelo jeito, a fotografia dela era a favorita de Monstro. Ele a colocara à frente das demais e colara o vidro inabilmente com fita adesiva. Acho que vou deixar o presente dele aí, disse Hermione, colocando o embrulho bem feito no côncavo dos trapos e cobertas, e fechando silenciosamente a porta. Ele o encontrará mais tarde. Isso resolverá. Pensando bem, disse Sirius, saindo da despensa, com um enorme peru na hora em que eles fechavam a porta do armário. Alguém tem visto o monstro ultimamente? Não o vejo desde a noite em que voltamos, respondeu Harry. Você estava expulsando o monstro da cozinha. É, disse Sirius franzindo a testa. Sabe, acho que essa foi a última vez que o vi também. Deve estar escondido em algum lugar lá fora. Ele não poderia ter ido embora? Perguntou Harry. Quero dizer, quando você disse fora, será que ele não pensou que você queria dizer fora da casa? Não. Elfos domésticos não podem ir embora a não ser que ganhem roupas. Estão presos à casa da família. Eles podem sair de casa se realmente quiserem, contrapôs Harry. Dobby saiu da casa dos Malfoy para me dar avisos há 3 anos. Tinha de ser castigar depois, mas ainda assim saía. Sirius pareceu ligeiramente desconcertado por um momento. Então disse, vou procurá-lo depois. Imagino que o encontre lá em cima, se acabando de chorar em cima dos calções velhos da minha mãe ou coisa parecida. Naturalmente pode ter se escondido no armário de ventilação e morrido, mas não devo alimentar esperanças. Fred, George e Rony riram. Hermione, porém, pareceu censurá-lo. Depois do almoço natalino, os Weasley, Harry e Hermione estavam programando visitar mais uma vez o Sr. Weasley, acompanhados por Olho Tonto e Lupin. Mundungo apareceu em tempo de provar o pudim de Natal e a sobremesa, tendo conseguido pedir um carro emprestado para a ocasião, pois o metrô não funcionava no dia de Natal. O carro, que Harry duvidava muito que tivesse sido obtido com o consentimento do dono, fora ampliado por dentro com um feitiço, como o do velho Ford Anglia da família Weasley. Embora externamente tivesse tamanho normal, 10 pessoas, afora Mundungo no lugar do motorista, podiam se acomodar com conforto dentro dele. A Sra. Weasley hesitou antes de entrar. Harry sabia que a sua desaprovação a Mundungo conflitava com o seu desagrado em viajar sem auxílio da magia. Mas, finalmente, o frio que fazia na rua e as súplicas dos filhos venceram, e ela se sentou de boa vontade no banco traseiro, entre Fred e Guy. A viagem até os São Mungus foi rápida, porque quase não havia tráfego nas ruas. Um punhadinho de bruxas e bruxos andavam furtivamente pela rua, de outro modo deserta, a caminho do hospital. Harry e os outros desceram do carro,
e Mundungo virou à esquina para aguardá-los. Eles foram displicentemente até a vitrine onde havia um manequim vestido de nylon verde, então, um a um, atravessaram o vidro. A recepção assumira um ar agradavelmente festivo. Os globos de cristal que iluminavam os St. haviam sido coloridos de vermelho e dourado, transformando-se em gigantescas bolas natalinas, iluminadas. Ramos de azevinho emolduravam todas as portas, e árvores de Natal, brancas, cintilavam em todos os cantos, cobertas de neve mágica e pingentes de gelo. E no alto, uma estrela dourada. O local estava menos cheio do que da última vez, embora, a meio caminho do quarto, Harry se visse empurrado para o lado por uma bruxa com uma laranjinha entalada na narina esquerda. Briga de família, é? Disse a bruxa da recepção, dando um sorriso pretensioso. A senhora é a terceira que vejo hoje. Danos causados por feitiços, quarto andar. Encontraram o Sr. Weasley recostado na cama, com os restos do almoço de Natal em uma bandeja sobre o colo e uma expressão acanhada no rosto. Tudo bem, Arthur? Perguntou a Sra. Weasley, depois que todos o cumprimentaram e entregaram os presentes. Ótimo, ótimo, respondeu ele, um pouco animado demais. Você não viu o curandeiro Smetwitch, viu? Não, respondeu sua mulher desconfiada. Por quê? Nada, nada, tornou ele aéreamente, começando a desembrulhar a pilha de presentes. Bom, todos passaram um bom dia? O que foi que vocês ganharam de Natal? Ah, Harry, isso é absolutamente maravilhoso. Acabara de abrir o presente de chaves de parafuso e fio de solda que o garoto lhe dera. A Sra. Weasley não parecia inteiramente satisfeita com a resposta do marido. Quando ele se inclinou para apertar a mão de Harry, ela deu uma espiada nas ataduras sob sua camisa. Arthur, trocaram suas ataduras. Por que é que trocaram suas ataduras um dia antes, Arthur? Me disseram que não precisariam trocá-las até amanhã. Quê? Exclamou o Sr. Weasley, parecendo um tanto assustado e puxando as cobertas para cobrir o peito. Não é nada. E pareceu esvaziar como um balão sob o olhar penetrante da Sra. Weasley. Bom, não se aborreça, Molly, mas Augusto pai teve uma ideia. Ele é o curandeiro estagiário, sabe? Um rapaz ótimo e muito interessado em medicina complementar. Quero dizer, alguns remédios tradicionais dos trouxas. Eles chamam de pontos. Molly, eles dão muito certo nos ferimentos dos trouxas. A Sra. Weasley deixou escapar um grito agourento, algo entre um grito e um rosnado. Lupin se afastou da cama em direção ao lobisomem, que não tinha visitas e observava tristemente o grupo que rodeava a Sra. Weasley. Guy resmungou alguma coisa, pretextando ir apanhar uma xícara de chá, e Fred e George se levantaram de um pulo para acompanhá-lo sorrindo. Você está querendo me dizer? Ela elevava a voz a cada palavra, aparentemente sem se dar conta de que seus acompanhantes estavam procurando um lugar para sumir. Que anda se metendo com remédios de trouxas? Me metendo não, Molly querida, disse ele em tom de súplica. Foi só uma coisa que pai e eu quisemos experimentar. Só que, infelizmente, esses tipos de ferimentos não parecem funcionar tão bem quanto esperávamos. O que significa? Bom, não sei se você sabe o que são pontos. Parece que você andou tentando costurar a sua pele, disse a Sra. Weasley com uma risada seca. Mas nem você, Arthur, poderia ser tão burro. Acho que também vou querer uma xícara de chá, disse Harry, ficando em pé. Hermione, Ron e Gina quase correram para a porta com Harry. Quando a porta se fechou, eles ouviram a Sra. Weasley gritar. Como assim? Essa é a ideia geral. É típico do papai, disse Gina balançando a cabeça quando seguiam pelo corredor. Pontos. É mole? Bem, sabe, eles funcionam com ferimentos não mágicos, disse Hermione, querendo ser justa. Suponho que alguma coisa no veneno daquela cobra os dissolve ou coisa parecida. Onde será que fica o salão de chá? Quinto andar, disse Harry, lembrando-se do letreiro atrás da bruxa na recepção. Eles foram andando pelo corredor, passaram por 2 portas duplas e descobriram uma escada desconjuntada, ladeada de mais retratos de curandeiros de cara cruel. Quando subiram, os vários curandeiros chamaram os garotos, diagnosticando males estranhos e sugerindo remédios horríveis.
Rony ficou seriamente ofendido quando um bruxo medieval gritou que ele tinha um caso grave de sarapintose. E o que é isso? Perguntou ele, zangado, enquanto o curandeiro perseguia por mais 6 quadros, empurrando os ocupantes para o lado. É uma doença gravíssima da pele, jovem senhor, que vai deixá-lo marcado de bexigas e ainda mais horrendo do que já é. Olha só quem está falando, exclamou Rony com as orelhas ficando vermelhas. O único remédio é tirar o fígado de um sapo, atá-lo firmemente ao seu pescoço e na lua cheia o jovem senhor fica nu em uma barrica de olhos de enguia. Eu não tenho sarapintose, mas as feias marcas em seu rosto, jovem senhor. São sardas, disse Rony furioso. Agora volte para o seu quadro e me deixe em paz. Ele se virou para os outros, que estavam decididos a se manter impassíveis. Que andar é esse? Acho que é o quinto, disse Hermione. Não, é o quarto, contestou Harry. Mais um. Mas, ao chegar ao patamar, ele parou de chofre, arregalando os olhos para uma pequena janela recortada nas portas duplas que marcavam o início de um corredor com o letreiro. Danos causados por feitiços. O homem os espiava com um nariz colado no vidro. Tinha cabelos louros ondulados, olhos azuis vivos e um grande sorriso fixo que revelava dentes ofuscantemente brancos. Caracas! Exclamou Rony, olhando também para o homem. Ai, minha nossa! Exclamou Hermione de repente, parecendo ofegar. Professor Lockhart! O antigo professor de defesa contra as artes das trevas abriu as portas e se encaminhou para eles, usando um longo roupão lilás. Ora, alô vocês aí, chamou. Imagino que queiram meu autógrafo, não é? Ele não mudou nadinha, murmurou Harry para Gina, que sorriu. Como vai, professor? Falou Rony, se sentindo pouco culpado. Fora sua varinha defeituosa que afetara assim a memória de Lockhart, e ele fora parar no St. Mungus, mas, como, na hora do acidente, o bruxo estava tentando apagar permanentemente as memórias dos garotos, a pena que Harry sentia era limitada. Estou muito bem, obrigado, respondeu o professor exuberante, puxando do bolso uma pena de pavão já muito amassada. Então, quantos autógrafos vocês querem? Agora aprendi a fazer escrita simultânea, sabem? No momento não queremos nenhum, obrigado, disse Rony, erguendo as sobrancelhas para Harry, que perguntou. Professor, o senhor pode ficar passeando pelos corredores? Não devia estar na enfermaria? O sorriso desapareceu gradualmente do rosto de Lockhart. Por alguns momentos, ele mirou atentamente o rosto de Harry. Depois disse, nós já nos encontramos antes, não? Ah, encontramos. O senhor costumava ensinar defesa contra as artes das trevas em Hogwarts, lembra? Ensinar? Repetiu ele, parecendo ligeiramente perturbado. Eu? Ensinando? Então o sorriso reapareceu em seu rosto tão inesperadamente que assustou. Ensinei tudo o que você sabe, espero, não? Bom, que tal aqueles autógrafos então? Vamos dizer uma dúzia, para vocês poderem distribuir aos amiguinhos e ninguém ser esquecido. Mas nesse instante apareceu uma cabeça à porta no fim do corredor e uma voz chamou. Gilderoy, seu garoto travesso, onde é que você anda? Uma curandeira de aspecto maternal, usando uma guirlanda de pingentes de Natal nos cabelos, saiu depressa pelo corredor, sorrindo calorosamente para Harry e os outros. Ah, Gilderoy, você tem visitas? Que beleza! E no dia de Natal? Sabem, ele nunca recebe visitas, coitadinho, e não consigo imaginar por quê. Ele é tão gracinha, não é? Estou dando autógrafos, disse Gilderoy à curandeira, com um sorriso cintilante. Eles querem muitos e não aceitam não como resposta. Só espero que tenhamos fotografias suficientes. Escutem só ele, falou a curandeira, segurando o braço de Lockhart e sorrindo carinhosamente para o bruxo, como se fosse uma criança precoce de 2 anos. Ele era muito conhecido há alguns anos. Temos esperanças de que esse gosto pelos autógrafos seja um sinal que sua memória esteja voltando. Querem vir por aqui? Ele está em uma enfermaria fechada, sabem? Deve ter escapulido enquanto eu encontrava os presentes de Natal. Normalmente a porta fica trancada. Não que ele seja perigoso, mas... Ela baixou a voz e sussurrou. Ele é um perigo para ele mesmo. Deus o abençoe. Não sabe quem é, entendem? Sai por aí e não consegue se lembrar de como voltar. Que bom vocês terem vindo vê-lo.
Ah, fez Rony, apontando inutilmente para o andar de cima. Na verdade, estávamos... Ah... Mas a curandeira sorria para eles ansiosa, e o murmúrio com que Rony disse tomar uma xícara de chá se perdeu. Os garotos se entreolharam impotentes e acompanharam Lockhart e a curandeira pelo corredor. Não vamos demorar, disse Rony em voz baixa. A curandeira apontou a varinha para a porta da enfermaria, Jano Tickey e murmurou. Alô, Romora. A porta se abriu e ela entrou à frente, segurando com firmeza o braço de Gilderoy, e o acomodou em uma poltrona ao lado da cama. Essa é a nossa enfermaria para doenças prolongadas, informou a Harry, Hermione e Gina, em voz baixa, para danos permanentes causados por feitiços. É claro que com tratamento intensivo, com poções e feitiços e um pouco de sorte, podemos obter alguma melhora. Gilderoy parece estar recuperando alguma consciência, e conseguimos uma melhora sensível no Sr. Bode. Parece estar recuperando a capacidade de falar bastante bem, embora ainda não fale uma língua reconhecível. Bem, preciso terminar de entregar os presentes de Natal. Vou deixar vocês conversarem. Harry olhou ao seu redor. A enfermaria apresentava sinais inconfundíveis de ser uma casa permanente para seus pacientes. Havia um número maior de pertences pessoais perto das camas do que na enfermaria do Sr. Weasley. A parede em torno da cabeceira da cama de Gilderoy, por exemplo, estava empapelada com fotos dele, toda sorrindo com dentes à mostra, acenando para os recém-chegados. Ele autografara várias delas em uma caligrafia infantil e desajeitada. No momento em que a curandeira os deixou na poltrona, Gilderoy puxou para perto uma pilha de fotos, apanhou uma pena e começou a assiná-las febrilmente. Você pode colocá-los no envelope, disse Gilderoy, atirando no colo de Gina, uma a uma, as fotos autografadas, à medida que as assinava. Não estou esquecido, sabe? Não, ainda recebo muitas cartas de fãs. Gladys Gudgeon escreve semanalmente. Eu só queria saber por quê. Ele se calou, parecendo ligeiramente intrigado. Em seguida, sorriu e voltou a assinar as fotos com renovado vigor. Suspeito que seja apenas pela minha beleza. Um bruxo de rosto macilento e ar triste estava deitado na cama oposta, contemplando fixamente o teto. Resmungava sozinho e parecia inconsciente de tudo mais. 2 camas adiante, havia uma mulher com a cabeça inteiramente coberta de pelos. Harry lembrou-se de uma coisa parecida que acontecera a Hermione no 2º ano de escola, embora, felizmente, em seu caso, o dano não tivesse sido permanente. A um extremo da enfermaria, tinham corrido cortinas floridas em torno de 2 camas, para proporcionar aos ocupantes e suas visitas um pouco de privacidade. Tome, Agnes, disse a curandeira animada mulher de cara peluda, entregando-lhe uma pequena pilha de presentes de Natal. Está vendo? Você não foi esquecida. E seu filho mandou uma coruja avisando que vem visitá-lo hoje à noite. Então, é uma coisa boa, não é? Agnes soltou vários latidos fortes. E olhe só, Broderico, mandaram-lhe um vaso de plantas e um lindo calendário com um hipogrifo diferente para cada mês. Isso vai alegrar as coisas, não acha? Disse a curandeira, e se aproximando do homem que resmungava, colocou uma planta muito feia com longos tentáculos sobre o seu armário de cabeceira e pregou o calendário na parede com a varinha. Senhora Longbottom, a senhora já está indo embora? Harry virou a cabeça depressa. As cortinas em torno das 2 camas no extremo da enfermaria tinham sido abertas, e 2 visitantes vinham pelo corredor que dividia as camas. Uma velha bruxa de aparência formidável, usando um longo vestido verde, uma pele de raposa comida de traças e um chapéu cônico enfeitado com o que era, sem erro, um urubu empalhado, e acompanhando-a, uma expressão totalmente deprimida, Neville. Com um clarão de instantânea compreensão, Harry percebeu que deviam ser as pessoas nas camas do fim da enfermaria. Olhou para todos os lados, aflito, procurando uma maneira de distrair os outros para que Neville pudesse sair da enfermaria sem que o vissem, nem lhe perguntassem nada. Mas Rony também erguera a cabeça ao ouvir o nome Longbottom, e antes que Harry pudesse impedi-lo, chamou: Neville! Neville se assustou e se encolheu como se uma bala tivesse acabado de passar por ele de raspão. Somos nós, Neville, disse Rony animado, levantando-se. Você viu? O Lockhart está aqui. Quem é que você estava visitando? Seus amigos, Neville querido.
Perguntou gentilmente a avó do garoto, examinando os três. Neville pareceu desejar que estivesse em qualquer outro lugar do mundo, menos ali. Um colorido vermelho arroxeado foi subindo pelo seu rosto gorducho e ele tentou evitar fazer contato visual com qualquer um deles. Assim, disse a avó, fitando Harry e estendendo a mão enrugada que lembrava uma garra para ele apertá-la. Sim, eu sei quem é você, é claro. Neville fala muito bem de você. Obrigado, disse Harry apertando a mão estendida. Neville não ergueu os olhos, fixando os próprios pés, o rubor em seu rosto aumentando sem parar. E vocês dois são, obviamente, os Weasley, continuou a senhora Longbottom, oferecendo regiamente a mão a Rony e depois a Gina. Eu conheço seus pais. Não muito bem, é claro. São boa gente, boa gente. E você deve ser a Hermione Granger? Hermione parecia muito surpresa que a senhora Longbottom soubesse seu nome, mas apertou-lhe a mão assim mesmo. Neville me contou tudo sobre você. Ajudou-o a sair de alguns apuros, não foi? Ele é um bom menino, disse, lançando ao neto um olhar de severa apreciação do alto do nariz, mas receio dizer que não tem o talento do pai. Ela indicou com um aceno brusco de cabeça as duas camas no fim da enfermaria, fazendo o urubu empalhado no chapéu tremer assustadoramente. Que? Exclamou Rony, parecendo admirado. Harry queria pisar o pé do amigo, mas isso é muito mais difícil de fazer sem ninguém notar quando se está usando jeans em vez de vestes. É o seu pai que está ali, Neville? Que é isso? Exclamou a senhora Longbottom com severidade. Você não contou a seus amigos o que aconteceu com seus pais, Neville? Neville deu um suspiro profundo, olhou para o teto e balançou a cabeça. Harry não se lembrava de ter sentido mais pena de alguém, mas não conseguia pensar em algum jeito para ajudar Neville a sair daquela situação. Ora, não é vergonha nenhuma, disse a senhora Longbottom zangada. Você devia sentir orgulho, Neville. Orgulho. Eles não deram a saúde e a sanidade para seu único filho ter vergonha deles, entende? Eu não sinto vergonha, explicou Neville com a voz fraquinha, ainda olhando para qualquer lado menos para Harry e os outros. Rony agora estava nas pontas dos pés para espiar os pacientes nas duas camas. Bom, você tem uma maneira engraçada de demonstrar, disse a senhora Longbottom. Meu filho e a mulher, continuou ela, virando-se com arrogância para Harry, Rony, Hermione e Gina. Foram torturados até a insanidade pelos seguidores de vocês sabem quem. Hermione e Gina levaram as mãos à boca. Rony parou de esticar o pescoço para dar uma espiada nos pais de Neville e pareceu mortificado. Eles eram aurores, sabe? E muito respeitados na comunidade bruxa. Excepcionalmente talentosos, os dois. Sim. Alice, querida, quem foi? A mãe de Neville viera andando lentamente pela enfermaria de camisola. Já não tinha o rosto cheio e feliz que Harry vira na fotografia de Moody com os participantes da Ordem da Fênix inicial. Seu rosto estava fino e cansado agora. Os olhos pareciam grandes demais e seus cabelos tinham ficado brancos, ralos e sem vida. Ela não parecia querer falar, ou talvez não fosse capaz, mas fez gestos tímidos em direção a Neville, segurando alguma coisa na mão estendida. Outra vez? Disse a senhora Longbottom, parecendo um tantinho cansada. Muito bem, Alice, querida, muito bem. Neville, apanhe, o que quer que seja. Mas Neville já esticara a mão, em que a mãe deixou cair uma embalagem de chicles de baba e bola. Muito bem, querida, tornou a avó de Neville em um tom falsamente animado, dando palmadinhas no ombro da mãe do garoto. Mas Neville disse baixinho, obrigado, mamãe. A mãe voltou vacilante para o fundo da enfermaria, cantarolando para si mesma. Neville olhou para os outros, com expressão de rebeldia no rosto, como se os desafiasse a rir. Mas Harry achava que nunca vira nada menos engraçado na vida. Bom, é melhor irmos andando, suspirou a senhora Longbottom, calçando luvas longas verdes. Foi um prazer conhecer vocês. Neville, põe a embalagem na cesta. A essa altura, ela já deve ter lhe dado o suficiente para empapelar o seu quarto. Mas, quando saíram, Harry tinha certeza de ter visto Neville guardar a embalagem do chiclete no bolso. A porta se fechou. Eu nunca soube, disse Hermione com cara de choro. Nem eu, disse Rony, com a voz meio rouca. Nem eu, sussurrou Gina. Todos olharam para Harry. Eu sabia, confirmou ele, abatido. Dumbledore me contou.
mas eu prometi não repetir para ninguém. Foi por isso que a Bellatrix Lestrange foi mandada para Azkaban, por usar a maldição Cruciatus nos pais do Neville, até eles enlouquecerem. Bellatrix Lestrange fez isso? Sussurrou Hermione, horrorizada. Aquela mulher de quem o monstro guarda a fotografia na toca? Fez-se um longo silêncio, interrompido pela voz zangada de Lockhart. Olhem, eu não aprendi escrita simultânea à toa, sabem? Bom, pessoal, esse foi o capítulo 23 da Ordem da Fênix e vamos fazer uma recapitulação então de tudo que nós vimos. Bom, o Harry estava ainda naquela questão daquele dilema, onde ele estava achando que tinha sido possuído pelo Voldemort e estava fazendo seus planos para fugir, para não deixar ninguém em perigo. E aí, quando os amigos, vendo a sua tentativa de se isolar de todo mundo nas vésperas de Natal, estavam tentando dar o espaço para que ele se sentisse confortável, mas o Harry, com a sua sensação de estar provocando mais mal do que bem para os amigos, a sua sensação de poder colocar todos em perigo a qualquer momento, tinha decidido fugir. Já tinha arrumado o malão, já estava arrastando ele para a porta, quando o retrato do Phineas Nigellus, lá do quarto do Rony, passa para ele o recado do Dumbledore. O Dumbledore diz que ele deveria ficar onde ele estava. E ele questiona o retrato para que o retrato desse mais informações para ele, mas o retrato, para variar, ignora totalmente e ainda por cima dá uma lição de moral nele. Por quê? Porque ele não estava pensando mais adiante. Ele via somente o momento e uma reação típica, né? Adolescente, onde a pessoa acaba se considerando o centro do universo e que tudo gira em torno dele. E que o único capaz de tomar decisões sábias seria ele. Como se ninguém mais se importasse com a situação e nem soubesse do contexto como um todo. Depois desse pequeno chá de chega pra lá, o Rony entra no quarto, eles dormem lá, tal, amanhece no dia de Natal com a Hermione. A Hermione chega para ficar com eles, né, para passar o Natal com eles. Deu uma desculpa esfarrapada para os pais que ela estaria estudando em Hogwarts, em vez de estar esquiando com eles, e ficou com os amigos. E aí eles têm uma conversa muito séria e muito dura, os quatro. Rony, Hermione, Gina e Harry. E ele, aí sim, cai em si. Aí sim ele entende que, na verdade, o que acontece com ele não é uma possessão, pois a Gina havia sido possuída e detalhou para ele como que funciona essa possessão. O que ele continua tendo são sonhos. Então ele sente como se um peso tivesse sido tirado dos ombros dele. Nisso, já é a hora de todos descerem, né, para os cumprimentos de Natal. O Sirius está muito feliz de estar recebendo tantas pessoas em casa, numa data tão festiva, diferente, né? Até deu uma faxinada na casa e enfeitou e tudo mais. Eles fizeram o seu almoço feliz de Natal, trocaram presentes, os presentes inusitados e doidos que os bruxos trocam uns com os outros. E depois eles foram fazer a visita para o pai dos Weasley, né? Pro Sr. Weasley, o Arthur, que ainda estava internado devido ao ataque da cobra. No hospital, o Sr. Weasley e a Sra. Weasley têm uma bela de uma DR, porque ele quis usar a terapia trouxa em si mesmo, quando a meninada sai definindo o quarto para evitar a situação constrangedora e acabam encontrando o professor Lockhart numa das enfermarias. E entre os delírios dele de grandeza, que continua, né, a megalomania dele sempre permanece, apesar da memória ter sido perdida, eles descobrem uma triste verdade sobre a família do Neville, sobre o que aconteceu de verdade com os pais do Neville, que eles não estavam mortos, eles tinham sido torturados pelos asseclas do Voldemort.
e tinham perdido a sanidade mental. Então, assim, o fechamento do capítulo foi um tanto quanto triste, uma situação constrangedora para um lado e o outro, né, tanto para o Neville quanto para os amigos, que de fato foram pegos de surpresa, à exceção do Harry, que já sabia da situação, e deu um fechamento assim um tanto quanto pesado para um dia de Natal que estava sendo tão feliz até o momento. Mas tem muita coisa ainda para acontecer nesse livro, então continuem com a gente, continuem curtindo e assistindo com a gente aí os próximos episódios. E até o final da saga Harry Potter tem muita coisa para acontecer. Curtam o vídeo, compartilhem, assinem o canal e ajudem a gente a continuar levando a leitura para muito mais pessoas. Um beijo, um abraço e até mais!